Meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista formada então pela SBPI e analista junguiana. Dando continuidade às nossas deusas femininas, estaremos falando hoje sobre Ártemis, a deusa da caça. Né? Bom, filha de Zeus e Leto. Leto é filha dos titãs Ceus e Febe. Né? A sua concepção se deu quando Zeus se transformara e transformara também Leto em pássaro para fugir do controle de Hera. Nós estamos de novo com a Hera. Então, ele traindo Hera com, então, a Leto. Né? E Hera, ciumenta, ao saber da gravidez de Leto, enviou a serpente Piton para persegui-la pelo mundo todo e decretou que esta não poderia ser recebida em nenhum lugar da terra onde o sol brilhasse. Leto vaga por muitos lugares e não consegue se fixar em nenhum deles para poder dar à luz aos seus 2 filhos. Porém, carregada pelas asas do vento sul, chega finalmente a Ortígia, perto de Delos, onde nasce Ártemis. Ártemis nasce de um parto sem dor. Então Ártemis, logo ao nascer, ajuda a mãe a atravessar os estreitos até chegar ao lado norte do Monte Delos, onde, entre uma palmeira e uma oliveira, ajuda o nascimento de Apolo, o Sol, seu irmão. Isso só ocorre no 9º dia de trabalho de parto. Quer dizer, Leto fica 9 dias em trabalho de parto, depois que deu à luz, então, a Ártemis, num parto tranquilo, sem dor. Ela, então, fica 9 dias com dores, sofrendo, e Ártemis presenciando isso. Nesse momento, Delos, que se localizava numa ilha flutuante, se fixa no mar. E desse dia em diante, ninguém mais é autorizado a nascer ou morrer lá. Ela nasceu antes do irmão e ajudou no seu parto, o que a levou a sentir-se horrorizada com o sofrimento materno e a desejar permanecer eternamente virgem. Então, eu vi tudo isso, né? Ártemis vê tudo isso, essa dor, esse sofrimento todo. Eu não quero isso. Né? Ártemis, quando tinha 3 anos, mais ou menos, foi visitar seu pai Zeus. Sentou-se sobre os seus joelhos e perguntou-lhe o que ela... E Zeus perguntou o que ela queria de presente. Ela respondeu prontamente: quero a virgindade eterna. Esse é um aspecto puro da deusa, sem desejo e sem culpa, que refletia um longo tempo em que o homem vivia em contato direto com a natureza, sem ofendê-la, sem destruí-la. Assim, como muitos nomes, como tem um irmão Apolo, ela pediu um arco e uma flecha, também semelhante ao do seu irmão. Ela pediu a incumbência de trazer a luz. E ela pediu uma túnica de caça até os joelhos, amarela com barra vermelha, 60 ninfas do mar, todas da mesma idade, para serem damas de honra. Ela pediu também ninfas do rio Amiso, em Greta, para tomar conta das suas botinas e alimentar seus cães, quando ela estivesse caçando. Todas as montanhas do mundo. E, por último, qualquer cidade que o Zeus pudesse escolher, porque ela queria
ter um lugar para morar quando ela não estava nas montanhas. Presentinho, né? Presentinho. E é decidida, né? Ela sabe o que quer. Zeus era muito orgulhoso dessa filha e a amava, tanto quanto ela era odiada pela ciumenta Hera. Né? Zeus amava demais. Zeus amava todos os filhos que ele tinha. Né? E odiava todos os filhos que Zeus colocava no mundo. Seu pai Zeus lhe promete dar tudo o que havia. E mais ainda, né? Por causa desse amor todo que ele tinha por ela. Ela agradece ao pai e sai pelo mundo à procura de suas ninfas e de seus domínios. Pede aos cíclopes, aqueles que têm um olho só aqui, que façam um arco de prata e flechas afiadas, e em troca prometeu-lhes a primeira presa que caçasse. Capturou 2 corças e começa assim o seu trabalho na terra. Um dos símbolos da Ártemis é a corça. Né? Sua mãe também tinha muita admiração por essa filha, tão amiga e tão decidida. Cria-se, portanto, um elo de solidariedade entre mãe e filha. Né? Isso desde o nascimento. E há, então, uma inversão de papéis por causa disso. Né? Porque Ártemis passa a cuidar da mãe. Veja, ela cuidou da mãe no momento de parto e ela se viu, então, ao longo da sua vida, tendo a necessidade de cuidar desta mãe. Inverte os papéis. Mas não era para pensar que ela é uma mãe frágil demais, apenas sabe lidar com os filhos sem ser excessivamente autoritária. Na verdade, a mãe de Ártemis, por não ser autoritária, conseguia fazer com que essa filha tomasse o seu lugar. Né? Ártemis se mostra independente desde cedo, para o deleite da mãe Leto. Tem uma descrição de Cal Querene que diz o seguinte, que essa mãe, a Leto, deleitava-se com Ártemis, sua filha, quando havia transpondo de um lado para o outro, aos saltos, as cadeias de montanha e divertindo-se, acompanhada pelas ninfas com javalis e veados. Quer dizer, aquela mãe que fica encantada com tudo que o filho está fazendo, né? Ela fica deslumbrada e isso faz com que essa filha, então, faça mais ainda. Ártemis, a eternamente virginal, era uma figura fraterna em suas relações tanto com o irmão quanto com a mãe. Ártemis afastava-se violentamente dos homens que se apaixonavam por ela e pelas ninfas também. Ela não queria saber. As ninfas eram propriedades dela e tinham que se manter tão virgens quanto ela. Para evitar esse assédio dos homens, elas pintavam o rosto com uma lama branca, para não mostrar, então, os seus traços femininos, né? Bom, então quem é Ártemis? Ártemis é uma deusa, ao mesmo tempo que sanguinária, caçadora, ela é protetora também. Mas ela é protetora da juventude, daquilo que ainda vai procriar. Né? Pelo fato dela ter ajudado a mãe no parto do irmão e ter participado da dor do parto, ela entende e passa a ser, então, a deusa dessa procriação. E sabe que a partir dessa procriação virá outras vidas. Então, para preservar a natureza, ela passa a ser a protetora. E por que sanguinária? Porque em determinados momentos ela é bastante cruel. Basta que um homem se aproxime dela na intenção de só olhá-la, ela já arruma um jeito de tirá-lo da frente. E de maneira cruel. Né? Ela não mede esforços para isso. Ela preza demais a liberdade dela. É uma pessoa extremamente independente.
O que ela quer é viver ao ar livre, não ter laços e comprometimentos com ninguém. Então, ter alguém em torno dela, ela não se sente livre se essa pessoa estiver cobrando uma postura dela, né? Então, ela usa de muita crueldade aí, é um aspecto negativo dela. E daí partiu, e naquela época também já existia a proteção aos animais, a proteção à natureza, como hoje tem, mas era muito mais forte. Caçava-se para alimentar-se, não caçava para extinguir a vida por simples prazer. É o que hoje muitas pessoas ligadas à natureza brigam para que isso não aconteça, né? Não há necessidade de matar pelo prazer, pelo esporte, né? E aí, isso vem de lá, daquela época, que vem até os dias atuais. À medida que se mata por prazer, tira uma vida que vai proporcionar outra e abala todo o ecossistema, né? Existem pássaros que comem bichinhos, que comem as plantas, que são as ervas daninhas naquela região que precisam ser tiradas. Mas elas nasceram lá por algum motivo, para preservar o solo, para deixar o solo mais fértil. Então, existe um equilíbrio na natureza. E é isso que Ártemis preserva, esse equilíbrio dentro da natureza, sabendo que existe, o fato de existir cada animal, cada planta, cada movimento, então, dentro dela, tem um sentido, tem uma função. E se alguém vai lá e simplesmente por prazer acaba danificando esse processo, ela vai, então, prejudicar lá para frente. Tem um filme que se chama O Som do Trovão, que mostra bem isso. Então, é uma expedição que volta 65 milhões de anos atrás, com a orientação de que não pode deixar nada lá e nem trazer nada de lá para o futuro, porque pode abalar todo o ecossistema, toda a vida na Terra e tal. E, infelizmente, tem uma pessoa lá que vê uma borboleta muito linda e atrás para o futuro, e aí acontecem as catástrofes mais incríveis que pode acontecer, né? Os animais se transformam em monstros, as plantas devoradoras, que acabam com tudo, até que eles retornem lá e recoloquem a borboleta no seu devido lugar, né? É uma metáfora daquilo que pode acontecer na nossa natureza hoje em dia. Ok? O símbolo da Ártemis é o arco e a flecha, é a corça, o javali, o cachorro e o urso. E as plantas é o loureiro, o mirto, o cedro e a oliveira, né? Ela está muito ligada com Selene e Hécade, né? A Selene, ela está ligada ela é como as fases, de novo, as 3 fases da mulher, né? Ela se liga a essas 2 deusas para compor essas 3 fases da mulher. Então, Selene vai ficar, então, responsável pela lua cheia. Como era? Como, então, o hierosgamos, o casamento sagrado, né? Que é o sol na sua plenitude e a lua recebe totalmente a luz do sol, então ela está cheia. Esse é o papel da Selene, representando a lua cheia. E Hécade, a lua minguante, é a lua de dentro, aquela que leva lá para o mundo interior, que faz você sentir a dor, entrar em contato consigo mesmo, que tem pouca luz, né? Ela está minguando, ela precisa ir para dentro, que vai ser mais tarde, quando nós entrarmos no mito da Perséfone. Perséfone tem uma aliança com Hécade também, que é aquela que vai lá para dentro, né? E a Ártemis fica com o quarto crescente. A partir daí também
por causa dessa movimentação, desse entendimento de lua, dessas três deusas, é que foi feita uma ligação com o ciclo menstrual da mulher, né? Então, toda vez que está, dependendo da fase da lua, vem a menstruação, a gestação. Até hoje a gente ouve falar nisso, né? Até hoje a gente tem um ciclo de tantos em tantos dias, onde tem uma lua X que é aí que a mulher fica menstruada, né? É o momento, então, que ela se mostra fértil, né? Ou então, pela lua, e muita gente fala, então você detecta se vai ser um menino ou uma menina na gestação. De onde vem isso? Isso já vem de lá, de 10 mil anos antes de Cristo. Olha, nós estamos no século 21 depois de Cristo. Quanto tempo? E a gente ainda traz essa mensagem, a gente ainda traz esse modelo, né? E por causa dessa aliança que ela tem com Hécate, na questão da lua, ela também é conhecida em alguns lugares como a deusa da magia, da medicina, né? Ok? Mas ela é uma deusa que cultua o corpo enquanto matéria, o corpo enquanto beleza física, mas não é a mesma beleza de Afrodite. Para ela ter um corpo saudável é muito importante. Ela precisa pular as montanhas, ela precisa correr pelo mato, ela precisa subir em árvores, ela precisa proteger os animais, a juventude, ela precisa ter físico para isso, ela precisa estar saudável, ela é a deusa da caça, né? Ela é a deusa da natureza. Então, ela cultua muito esse corpo. Como é que essa mulher, Ártemis, faz isso? Através de esportes, vários esportes, através de várias atividades onde ela vai adquirir musculatura, onde ela vai se perceber se a pele está bem, tal, mas não com a intenção que é a mesma da Afrodite, de seduzir alguém. Não, para poder fazer o que lhe compete como deusa, ser essa deusa, né? Ela insiste em manter essa virgindade. Essa virgindade não é a virgindade em termos físicos, porque ela também se apaixona num determinado momento, eu conto daqui a pouco a história, mas essa virgindade significa, em termos psicológicos, essa autossuficiência. Ela não precisa de ninguém, ela já tem o feminino e o masculino dentro dela, né? Ela se assume nesses dois papéis, ok? Muito bem. Ela é o tipo da mulher, ou da adolescente, ou da criança, que adora um jeans e uma camiseta, e um tênis. Para ela está maravilhoso isso. Não precisa ter mais nada. Ela quer como ela é uma pessoa que quer se sentir livre, sem se preocupar se está me pegando, se está tudo arrumadinho aqui, se tem que pôr um brinco, se o sapato está apertando ou não está apertando, se é um salto. Ela não quer se preocupar com isso, ela quer conforto. Ela quer saber se em um determinado momento ela precisar correr na rua, ela vai correr na rua. Sem a preocupação de nada incomodando no seu físico. Então, é o tipo da pessoa que você encontra aí camisas folgadonas, jeans, agasalho, ela é bem solta nesse sentido. Homens também, né? Porque o homem tem uma porção feminina dentro dele. Se ele for muito ligado ao esporte, muito ligado a essa mais solto, ele tem aí uma Artemis aqui dentro funcionando também.
tem uma atitude bastante semelhante, características bastante semelhantes com Atena, né? Nós já falamos aí no primeiro encontro sobre Atenas. As duas são independentes, as duas são, de uma certa forma, autossuficientes. Só que Atenas, está mais ligada à cidade, à vida cosmopolita, né, ao urbano. E Artemis está mais para o campo, o interior, a mata, uma chácara, uma fazenda. Ela quer mais tranquilidade lá, ela quer viver essa coisa, esse ar, ela quer respirar esse ar puro. E a Atena, ela está mais preocupada em estar lidando com a Bolsa de Valores, por exemplo. Quanto que subiu uma ação, qual é o preço da moeda XYZ no mercado, como que ela faz para fechar um contrato de não sei o quê, né? Ela é aquela que senta numa mesa e toma as decisões de como vão ser conduzidos todos os projetos. E a Artemis não, a Artemis ela quer saber se o cavalinho nasceu bem, se o porquinho deu cria, a porquinha deu cria, se hoje vai ter carne no jantar, né? Se não precisa matar mais do que um frango, um só, suficientemente bom para poder estar atendendo as nossas necessidades. Ela vai fazer cerâmica, porque ela vai pôr a mão no barro, né? Ela vai fazer aquilo que é necessário, ela vai ter flores e mais flores, plantas ao seu redor, vai ter animais, ok? E ela gosta muito, essa mulher, a Artemis, ela gosta muito de caminhadas, ela gosta muito de correr, de praticar esses esportes todos, né? De velejar, de cuidar de animais, de cavalgar. Tudo para ela é muito liberdade, muita independência, muito... Quero sentir o vento no rosto, né? Mas não é um vento qualquer, é aquele onde a própria natureza me dá, né? É o tipo da pessoa, assim como Atenas, que ela tem e cresce, e era também até entender, que ela tem fortes traços masculinos, muito acentuados. E por ter isso, ela não sente necessidade, e aqui mais de Atenas, então, de ter ao seu lado um homem. Ela não precisa, porque ela já está com esses traços masculinos bem acentuados. No caso de Hera, nós podemos falar que ela é uma mulher fálica, né? Aqui no caso de Ártemis, nós podemos dizer que ela é uma pessoa com um masculino, um ânimos mais dominante, onde ela, para ela conviver em sociedade, ela precisa dar uma mansadinha, deixar de ser tão masculina assim, né? Essas mulheres, então, elas vão ser, em profissão, elas vão ser técnicas florestais, vão ser biólogas marinhas, vão estudar animais selvagens, gostam de armas de fogo, né? São caçadoras, pescadoras, ou pessoas do campo, que gostam do campo. Tem uma história que, então, uma paixão que a história conta uma paixão de Artemis, né? E que ela gostou dele. Algum homem chamou a atenção, sempre tem, né? Mas então a história é a seguinte: Órion havia sido caçador de grande porte, belo e dotado de força extraordinária. Ora, gente, se Ártemis é uma mulher que cultua o corpo, né,
de uma maneira, para que ele seja forte, ela vai olhar para que tipo de homem, para um homem dotado de uma força extraordinária. Olhem, contam que Ártemis, a eterna virgem, o viu numa caçada e no mesmo instante apaixonou-se desesperadamente. Teria entregue seu amor a tanto tempo contido, não fosse a trágica intervenção do seu querido irmão Apolo. Apolo, movido por ciúmes ou preocupação apenas em zelar pela castidade da irmã, resolveu separá-la do amado. Em um belo dia de sol, Órion banhava-se no mar, ao fugir do calor excessivo. Confiando como sempre em sua destreza e na sua força natural, pouco a pouco vai se afastando da praia, até transformar-se em pequena mancha escura sobre ondas distantes. Perto dali passeavam Apolo e Ártemis. Conversavam, sorriam e brincavam na alegria que une dois irmãos. Mas no cérebro de Apolo, uma ideia vai crescendo. Sabe o Deus que aquela cabeça vista ao longe é Órion? Aparentando total inocência, desafia Ártemis a acertar uma flecha no ponto que agora mal se consegue perceber na linha do horizonte. A bela caçadora de nada desconfia. Feliz por mais uma vez demonstrar sua habilidade com o arco e a flecha, aceita o desafio. Com emoção, distende o arco e acerta certeiramente o peito de Órion. Minutos depois, trazido pelas ondas, deu à praia o corpo infeliz do caçador. Nada mais pôde consolar Ártemis. Com o formoso rosto banhado em lágrimas, dirigiu-se a Zeus e implorou-lhe que transformasse o amado em constelação. Num gesto mágico, o corpo de Órion fragmentou-se em estrelas, que foram lançadas para o céu. Por que ela pediu, então, que se transformasse esse homem morto numa constelação? Para que quando ela, então, deitasse sob a luz da noite, ela o visse e ela estivesse sempre com ele. Então, o amor dela foi esse o único amor da vida dela, né? E como morto já estava morto, então que ele se transformasse em algo que ela pudesse estar sempre junto. E como as estrelas, ele foi, então temos a constelação de Órion. Não é bonito? Muito bem. Mas também, como eu disse a princípio, ela não admite ser olhada, vigiada, querida por um homem, já que ela quer a liberdade. E aí, contarei uma história do caçador Acton, né? Que inadvertidamente a flagra durante um banho. Bom, Acteon cresceu e aprendeu muitas coisas com o pai adotivo, o centauro. Sadio e alegre, belo e forte, o jovem passeava horas e horas caçando nas florestas. Levava sempre consigo sua fiel matilha. Certo dia, depois de muito caminhar, chegou a um lugar que lhe era desconhecido. Enquanto os cães descansavam, os olhos de Acteon percorriam livremente o local. E, de repente, sofreram um maravilhoso impacto. A bela Ártemis e suas companheiras banhavam-se nuas nas águas da fonte alegremente. Acteon procurou ocultar-se por trás de umas pedras,
para usufruir mais calmamente do esplêndido espetáculo. Algo aconteceu, um ruído talvez. Um pressentimento fez Ártemis desconfiar que estava sendo observada e surpreendeu o jovem caçador em sua ousadia. Acteon estava deslumbrado com a beleza da deusa. Ártemis, enfurecida, porque um mortal se atrevera a contemplar sua nudez impenetrável. Era mal, hein? Então, foram poucos instantes de silêncio, mas suficientes para fazer crescer o ódio no peito da Virgem. Na mesma fonte em que há pouco se banhava, mergulhou a mão e atirou gotas de água na cabeça de Acteon e o transformou em um corvo, num cervo. Em seguida, atiçou contra o caçador sua própria matilha. Enlouquecidos, enfurecidos e sem reconhecer o próprio dono, os cães investiram contra o cervo, que derrubaram e estraçalharam com incrível violência. Quer dizer, veja a crueldade que Ártemis tem quando ela, então, alguém faz alguma coisa para ela que ela não gosta, né? Quantas pessoas tem por aí que, ao se depararem com outra pessoa e receberem algo que elas não gostam, elas não são extremamente cruéis? Aparentemente tranquilas, camisa despojada, né, camiseta larga, calça jeans, tênis, e aí é desagradada. Lá vem a crueldade, não é? Quantos não acontece por aí? Então é um modelo que continua atravessando os séculos e ganhando novas roupagens, porque não vai vestir mais a roupa de caça de anos e anos atrás, mas vai estar de calça jeans e camiseta. E na história da Ártemis, a maioria dos deuses, das pessoas que morriam, iam lá para o céu como a ursa maior, né? De alguma maneira vão lá para o céu para ficar lá lembrando o que aconteceu, em forma de um desenho na constelação. Muito bem. Todas as histórias onde essa deusa participa como ajudante e assassina, onde ela usa a crueldade dela, está sempre o Apolo fazendo a parte dele. Então, tem uma parte, por exemplo, Leto, num episódio, foi desagradada por uma mulher que ela foi desagradada porque ela não foi incluída nas oferendas. Então, para se vingar, ela pede a Apolo e a Ártemis que façam alguma coisa, né? Então, Apolo mata o pai da moça e Ártemis mata a moça. Mas olha a influência dessa mãe aí, né? Tão generosa, que usa esses dois filhos também em proveito próprio, se fazendo talvez de vítima, né? Fazendo aquela coisa, eu sou coitadinha, eu tive você em 9 dias de dor, muita dor. Você assistiu a essa minha dor, né? Olha a chantagem que envolve, então, 3 pessoas partindo da mãe. E acaba colocando a filha como a mãe, invertendo os papéis. Então, a filha está sempre atendendo às vontades da mãe pela dó, não pode maltratar essa mulher, não pode fazer nada contra ela. Então, eu tomo as rédeas da situação, enquanto o masculino tomando as rédeas. E carrego o meu irmão também para esse movimento, não é? É que acontece muito por aí também, se a gente parar para pensar. Então, qual é o modelo que essa deusa traz para a gente, né?
Primeiro que ela é imune à paixão. Apesar de ter lá se apaixonado por um homem, rapidamente, mas ela é imune, ela não aceita outras paixões, ela não sai de uma ou tem várias, se interessa de fato por outros homens, ou, no caso de um homem, por outras mulheres. É mais difícil, né? A paixão é única, é só aquela. Ela é, então, uma pessoa independente, é uma defensora de mulheres frágeis, defensora, então, da natureza. Se uma mulher estiver passando por um problema e que ela sentir que é uma fragilidade, ela está pronta para servir. Ou ele, se for um homem que tem essa deusa no seu interior, toda mulher que for frágil e delicada e mostrar essa falta de atitude, ele vai estar lá para socorrê-la, porque ele não aguenta essa fragilidade, essa dor do outro. Ela é competitiva, né? E ela é focalizada, é esse o objetivo que eu quero. Como o animal, né? O animal, ele olha uma presa, ele tem um objetivo, ele tem então a necessidade de satisfazer a sua necessidade de fome, ele focaliza, ele foca e vai em direção ao objetivo. É uma característica da Ártemis. E ela é rebelde, é independente. Então, nós vamos ver algumas crianças aí, bastante rebeldes também, né? Independentes, né? Já está mostrando a característica aí da uma deusa. Uma criança em sala de aula e que tem essa deusa como sua deusa principal, ela é uma criança que não vai ficar tranquila nem um minutinho na cadeira. Não dá para ela ficar lá. Ela é livre, ela é independente. Como ela vai ficar horas sentada, né? E lá fora, o que está acontecendo? Ela quer estar lá fora, ela quer estar aprendendo alguma coisa em relação à terra, ela quer estar se sujando no barro, rolando no barro, ela quer estar tomando chuva, ela quer subir no parquinho, descer, né, no escorregador. Ela não quer ficar dentro da sala de aula. Aquilo é maçante para ela. Ártemis, aparentemente, tem passa uma agressividade, né? É uma menina, ou nós estamos aqui falando então da mulher, então ela é uma menina que vai lutar com os meninos. Ela não aceita ordens em hipótese alguma. É aquela menina que, se ela for de alguma maneira assim, confrontada por um menino, ela vai partir para a briga de física, né? É o tipo da menina que não se preocupa com higiene, ela acha que isso não é importante, né? É uma menina que vai olhar para as outras meninas e vai dizer: eu não gosto de boneca. Ai, nossa, brinquinho, ai, que bobagem, isso cor-de-rosa, que porcaria. Nossa, para ela não significa nada isso. Agora, convida para subir numa árvore, né? Ou então jogar uma bola, é na hora, ela está lá. Esse negócio de maquiagem, né, de festinha, não está com ela. Ela prefere ficar lá no meio do quintal, né, não tem paciência para essas coisas. Né. Na adolescência, então, ela começa a se inclinar para a questão esportiva. Mostra, então, sua independência, é bastante corajosa nas suas atitudes, é competitiva, descompromissada. Ela vê os rapazes, os adolescentes, homens, como companheiros só. Ela fica bem à vontade no meio deles, né?
por causa desse masculino que ela tem amigos. Ela pode ter amigos porque ela se sente muito à vontade no meio deles, compartilhando das mesmas ideias, né? Não tem esse lado mais delicado, mais meigo, mais amoroso, mais maternal, mais sensual. Ela não precisa de nada disso, né? Se ela tiver jogo de bola, gritando lá, pulando, subindo em árvore, fazendo uma corrida, uma caminhada bem planejada, para ela está muito bom. E ela enfrenta problemas seríssimos quando ela começa a ver o corpo se transformar, a criar seio, a chegar à menstruação, a mudar o seu tônus de pele. Isso a incomoda muito, porque ela quer ser igual ao menino. Isso vai tirar totalmente a liberdade dela. Tem uma ideia, as Amazonas, né, que são mulheres, também tidas como Artemis, elas tiram um seio, elas amputam um seio para poder segurar o arco e flecha, para ter melhor pontaria. Quer dizer, para elas não importa isso, importa essa atividade com a natureza, com a estar-se livre, né? E se isso incomoda, elas tiram, né? Então conta que as Amazonas faziam isso. Então, essa mulher, Ártemis, ela vai ser atleta, dançarina, corredora, tenista, nadadora, esquiadora, montadora, né? Toda essa parte ligada mais ao livre. Como qualquer uma das deusas sobre as quais nós estamos falando aqui, Hera, Atenas, Ártemis e outras que nós vamos falar, Perséfone, Deméter, Afrodite, todas elas, nós estamos falando de uma maneira pura, né? De uma maneira como se não tivesse mais nenhuma outra deusa, é só aquela energia que te contém naquela mulher ou então naquele interior daquele homem. Mas não é isso que acontece. Existe sim uma evidência maior dessa deusa, mas ela traz consigo outras deusas também. A da maternidade, da sensualidade, dos negócios. Só que o que acontece? Elas estão em menor intensidade ou quase nada. Então, essa mulher, ao longo do tempo, se ela permanecer dentro de uma única deusa, ela vai sofrer. De alguma maneira, ela vai sofrer, porque ela não houve integração das outras, né? Não houve um trânsito da sua psique dentro de um todo olímpico, de todas as características, de todos os modelos, que necessariamente não precisa ter exatamente o modelo de Deméter com Artemis. Não, um pouco de Deméter, um pouco de Ártemis, um pouco de Afrodite, um pouco de Hera, um pouco de Atenas, faz uma mulher. Ou faz um homem enquanto feminino interno. Porque precisa aprender a transitar em várias situações. Mas não é um trânsito que você fala, não, agora eu vou me comportar como era. Ah, não, agora eu vou ser Afrodite. Ah, não, agora eu vou ser... Não. É uma coisa natural que acontece na mulher e que acontece no homem. Naturalmente isso acontece desde que se integre, desde que se compreenda, desde que sinta, que se veja, que aceite. Né? Muito bem. Agora imagine essa Ártemis já numa idade avançada, onde vai perdendo a vitalidade corporal do físico, né? Aí ela pode entrar em crise, porque ela já não tem mais a mesma disponibilidade física para correr, vai ter problemas de visão, né? Ou vai ter mais dificuldade para andar, vai ter algum probleminha. Então, olha a frustração
Olha como ela entra numa crise aí nesse momento, porque se ela for pura, Ártemis, mas se ela tiver Afrodite e as outras deusas, as características das outras deusas, vai ter uma compensação e ela vai conseguir transitar melhor dentro dessa deusa que mais se evidencia, né? Para trabalhar a Ártemis, por ela ser independente, e lembram lá da criança na escola, ela não aceita aquela rotina. Então, ela no trabalho também não vai aceitar essa rotina. Ela entrar numa empresa às 8 horas da manhã e sair às 18 horas, ela não aguenta. Ela se sente prisioneira, ela se sente amarrada. Não é isso, essa não é a vida dela, ela precisa de horários alternados, coisa que ela resolve, vai, tal, sai, volta, e ela está sempre em movimento, né? É uma grande dificuldade que ela tem de começar e até o final num longo período, ela precisa estar em movimento. Ela é muito idealista, ela é muito competitiva, então ela dentro de um campo profissional, é difícil batê-la num assunto, porque ela não aceita isso, né? E na relação com a família, é o bichinho feio da família, porque como a minha filha se veste como um homem? Você tem que ser mais doce, você tem que pôr cor-de-rosa, você tem que pôr bijuteria. E o brinco? Você penteou o cabelo? Você passou batom? Artemis detesta isso, né? Então é um confronto com a mãe, com as outras mulheres da família. Que saco, eu não quero ser assim, não gosto. Mas como você não gosta? Você é uma menina, você é uma mocinha. E aí ela entra na rebeldia. De alguma maneira ela tem que manifestar que ela não quer isso, né? Então a relação com a família fica bastante complicada aí nessa questão de que a mãe exigindo da filha que se torne a menininha e ela não quer ser a menininha, ela quer ser o menino, ela quer estar no meio dos meninos, né? Tá bem. E aí ela desafia, ela questiona, ela se rebela, ela não toma banho, né? Fica dias sem tomar banho. E na relação com os homens, ela vai casar sim, ela vai se unir aos homens, vai ser um pouco difícil, mas ela vai. Mas ela quer um homem que tenha as mesmas características delas. Porém, ela quer, por exemplo, um homem que vai fazer uma cerca lá na fazenda, ele levanta a cerca e ela empurra a terra para debaixo da cerca, sei lá. E ele diz, vamos fazer a cerca. Então ela está toda satisfeita, vamos fazer a cerca. E vai os dois fazer a cerca. Então ela quer esse homem que dê esse objetivo para ela, ajuda lá, e ela ajuda também, e faz, então os dois estão mexendo com a terra. Então aí funciona o casal perfeito entre os dois, né? Vai fazer alpinismo, então vamos fazer alpinismo. Então, vamos fazer alpinismo. E vão lá, vão os dois, pegam todos os equipamentos e vão vão subir a montanha. Feliz da vida. O companheiro ideal para ela. Precisa tomar banho também, precisa tomar banho. Porque para ela é importante fazer esse ato físico. E ela, como uma mulher, então, sensual, então, a mulher na cama, ela vai ser uma mulher selvagem na cama. Porque ela vai atender uma necessidade física dela. E o parceiro dela é a mesma coisa. Então, eles se dão super bem, né? Mas ela tem uma tendência a afastar os homens dessa proximidade, né? Porque enquanto esse homem não tiver as mesmas características, ela não consegue ficar junto com ele. Ele precisa lutar muito para estar perto dela, senão não vai conseguir. Então, fica bastante acentuado aí na história de Artemis, segundo a psicanálise, o complexo materno, né? Essa devoção para a mãe. Tudo ela faz em nome da mãe. Por causa da dó que ela sentiu da mãe.
ou por ela ter presenciado esse parto da mãe, como foi dolorido. E hoje em dia tem muita mãe que fala assim, você quando nasceu me deu uma dor de cabeça, você nasceu dessa forma assim, assim, assado, eu te pus no mundo com muito sacrifício. E aí a filha se sente toda responsável pela mãe. Ah, eu sou culpada por todo o sofrimento. É como Artemis aqui, né? Então ela sofre um complexo de materno, e isso é bastante acentuado nela devido à criação dela, de como foi colocado esse nascimento, e que ela viu do Apolo, do irmão. Então essa mãe, para morrer, no conceito dela, é um horror, não pode acontecer. E aí ela fica presa nessa armadilha do complexo. Então, o casamento não é prioridade. Esse companheiro tem que entender e aceitar, então, esse jeito independente, competitivo dela. Ela tem necessidade de estar sozinha, ter o seu espaço, e às vezes por horas, e aí o homem é melhor não chegar perto dela, deixa ela quieta lá. Filhos não é prioridade na vida dela, ela não sabe lidar com crianças, ela não tem nenhum jeito com crianças, ela protege, porque faz parte da natureza um filhote crescer, porque esse filhote vai povoar, vai criar novas vidas. Ela protege, mas ela não sabe pegar o filho, dar o banho, ao mesmo tempo atender o telefone, fazer. Ela não sabe lidar com isso. Ela não sabe se o filho tem dor de barriga, porque o filhote também não se sabe. Ele pôs lá e ele vai entrar no meio do mato e vai, pela natureza, vai cuidar dele. Então ela não sabe como fazer isso. Então o filho na vida dela não é algo importante, ou que ela se interesse. Ela não vai saber dar banho, não vai saber fazer nada disso. E ela, se ela tem filhos, ela vai fazer com que esses filhos tenham independência logo. Vai para o mundo, que nem os filhotinhos. Criou a asa, tchau, vai embora. Né? E ela vai fazer a mesma coisa. E a partir do momento que esses filhos já estão mais jovens, mais crescidos, ela vai ser uma excelente companheira. Principalmente se eles entrarem no mesmo esquema de independência que ela tem. Né? Então ela precisa, essa mulher Artemis, precisa aprender a estabelecer vínculos, que é o que ela não consegue. Né? Senão ela não vai entrar em crise mais quando chegar na velhice. Muito bem. Ela precisa ter mais compaixão para deixar de ser tão cruel. Ela precisa se colocar no lugar do outro, então ter empatia. Né? Ela precisa aceitar a passagem do tempo. Ao chegar na velhice, entender que ela adquiriu sabedoria. Ela entrar na terceira fase da vida, que ela não aceita, ela quer ser eternamente jovem. E, olhando de novo um conto celta, tem a Sadib, que é a deusa da caça. Ela é a senhora de todas as deusas selvagens. É uma pessoa ativa, independente. Então, por que eu trago então uma outra cultura? Para mostrar para vocês que não é só a grega. Né? Em todos os lugares, em todas as épocas, foram aparecendo deuses e deusas semelhantes. Né? Talvez não com o nome de Deus, ou com o nome de deusa, cada um dá o nome que quiser, mas no fundo, o modelo é muito semelhante. E como é que isso aconteceu? Pelo inconsciente, talvez? Né? A deusa da caça avisa que com ela a vida é repleta de emoções. E a pessoa tem que aprender a encarar as mudanças de frente. Né?
Então, imagine na floresta. Tem emoções uma atrás da outra. Ok? E aí, rapidamente, então eu vou colocar esse mito. Na verdade, esse mito ele fala dessa deusa, mas dá mais ênfase ao filho, que é o Oisin, né, na Irlanda. Então, vamos lá. Finn é o rei dos Fianna, e seus homens saem à caça. Vem uma corça e a perseguem. Corça, que lembram, é o símbolo de Artemis. Tá. Porém, nenhum caçador ou cão consegue alcançá-la. Só Finn, acompanhado de seus cães, de nomes Bran e Seolan, que têm espírito humano, continuam em seu encalço. A corça tomba na relva e os cães, em lugar de mostrarem-se agressivos, brincam com ela e lambem o seu corpo. Ora, se ela é a deusa da caça, ela vai ter o quê? Uma receptividade com os animais. Os animais não vão matá-la, ela protege os animais. Maravilhado, Finn leva a corça para sua residência e à noite vê aparecer uma linda mulher, que diz se chamar Sadib. E ser a corça que ele havia estado caçando durante todo o dia. Adquiriu forma de uma corça por causa da magia de um druida Fir, cujas insinuações ela havia rechaçado. Um servo do druida que lhe havia explicado que se conseguisse entrar na fortaleza dos Fianna, o druida não teria nenhum poder sobre ela. Né? Então, se ela fosse resgatada e levada então para Fianna, esse druida feiticeiro não teria nenhum poder lá dentro. Finn se apaixona por Sadib e se unem num amor perfeito. Não demorou muito para Sadib engravidar. Um dia em que Finn se ausenta, o druida Fir assume seu aspecto e faz Sadib sair da fortaleza. O druida consegue então transformá-la novamente em corça. Sadib intenta regressar à fortaleza, porém os cães do druida a impedem e a conduzem para o bosque. Ao saber do acontecimento, Finn adoece de dor e durante 7 anos recorre toda a Irlanda com seus cães em busca da corça. Um dia, seus cães se detêm perto de uma criança e lhe prodigam gestos de amizade. Finn se surpreende ante a semelhança da criança com Sadib. O leva consigo e o educa. Quando consegue falar, revela que foi criado por uma corça e que ela foi transformada nesse animal por um homem negro que havia tocado com sua varinha. Finn conclui que o menino é filho de Sadib com ele, e lhe dá o nome de Oisin, que quer dizer pequena corça. Toda a narração da história está centrada no sucesso do nascimento de Oisin e pelo feito de ter uma mãe transformada em corça, que na verdade é uma fada do outro mundo. O relato também nos conduz ao campo da investigação com referência à deusa corça e seus pontos em comum com a antiga deusa mãe dos deuses e com a deusa grega Ártemis, que os romanos assimilaram como deusa Diana. Então, em Roma, né, não é Ártemis, é Diana, né, ou Diana. Na iconografia, Ártemis se apresenta como uma corça e é considerada como a caçadora divina, que protege todos os caçadores. Nessa representação simbólica, é provável que muito antes de se preocupar com os caçadores, ela foi protetora dos animais selvagens e das corças em particular. Conceito surgido de uma analogia mais primitiva da própria deusa, que era um animal selvagem, que era uma corça. Ártemis permaneceu nas lendas literárias das antiguidades clássicas como imagem fixa de deusa, tal como ela era na época de todo o seu poderio. Muito bem. Entretanto,
A imagem da deusa está tão profundamente presente no inconsciente dos homens que reaparece de formas mais ou menos aberrantes. Sadib até desaparece, porém tem um filho, Oisin, a pequena corça. É um novo personagem, conforme o ideal paternalista, porém representa por sua filiação o antigo conceito de divindade feminina. O que se conclui é que, muito embora as antigas sociedades paternalistas tenham se esforçado para engolir, ocultar e deformar a deusa, ou ainda sepultá-la no mais profundo do inconsciente, ela ainda está lá. Ela ainda está aí. Sobrevive triunfante e aparece para perturbar a sociedade masculina, assentada em bases que se acreditavam inquebráveis. Se pensavam haver consagrado definitivamente o triunfo de Yahvé e de Cristo, porém por detrás reaparece a perturbadora e desagradável figura de Maria Madalena e da Mãe Universal Virgem Maria. Gente, o que quer dizer isso aqui é o seguinte, não adianta, no caso aqui da Sadib, então ela é transformada em corça pelo feiticeiro, mas ela estava grávida. E dela sai o fruto do que ela era. Né? Ele vai levar para frente, então, na figura agora de um menino, todo o modelo da mãe. E por isso ele recebe o nome de Oisin, que significa pequena corça. Até o próximo encontro.